turminha do 7º ano, tudo bem com vocês? Pessoal, daremos início ao estudo de mais um capítulo do nosso livro didático, capítulo 4, A Imaginação em Cena. Nesta aula, conversaremos um pouquinho sobre o texto dramático, o texto teatral, suas principais características e sua estrutura, tá bom? Então, galerinha, o texto dramático teatral, ele pertence ao gênero dramático. O gênero dramático, assim como a história do teatro, tem sua base na Grécia Antiga, certo? O texto teatral tem sua base na Grécia Antiga. Teatro vem de teatron, lugar para olhar, lugar para se ver, origem grega. A palavra drama também significa ação. Pessoal, naquele contexto, os textos teatrais eram feitos e encenados em homenagem aos deuses, como, por exemplo, ao deus Dionísio. Os deuses eram representados nas festas religiosas, certo? Naquele contexto, pessoal, existia dois gêneros, a tragédia e a comédia, dois tipos de peças, a tragédia e a comédia. A tragédia, galerinha, eram histórias dramáticas com um final trágico. Era a representação de acontecimentos trágicos, certo? E a comédia eram representações de textos humorísticos que levavam os espectadores ao riso, certo? Levavam o riso da plateia. Textos com uma temática bem popular. Uma curiosidade daquele contexto, pessoal, é que uma coisa curiosa é que as encenações eram feitas somente por homens. Só os homens podiam atuar, certo? Podiam atuar. As peças eram encenadas com grandes máscaras, pessoal. E aí nós temos aqui o símbolo do teatro grego, que está relacionado, essas máscaras estão relacionadas a esses dois gêneros, tragédia, ó, e a comédia, que é o símbolo do teatro grego, certo? Características do texto dramático. O texto dramático é escrito pelo dramaturgo e é um texto produzido para ser representado. Então, galerinha, o que eu acabei de falar, quando falamos em drama, dramático, trazemos à nossa imaginação a dramatização, a interpretação, certo? Encenação. Então, é isso. O texto teatral ou dramático, ele é escrito para ser representado, tá? E o autor que escreve esses textos, nós chamamos de dramaturgo, certo? Os autores desse tipo de texto são chamados dramaturgos. Pessoal, os textos dramáticos, eles podem ser escritos em poesia ou prosa, certo? Podem ser escritos em poesia ou prosa. São textos em forma de diálogos ou monólogos. Professor, o que é isso? Diálogos ou monólogos ou apartes, esqueci de colocar partes. Pessoal, os diálogos são as falas entre duas ou mais personagens. Já no texto em forma de monólogo, nós temos uma personagem que falando consigo mesma, certo? Ela fala consigo mesma e expõe para o público os seus sentimentos, certo? E nós temos também a parte, que é o quê? É uma personagem fazendo um comentário para os espectadores, como se outros personagens não tivessem ouvindo, certo? O texto teatral, pessoal, ele é dividido em atos, ó, ele é dividido em atos e cenas. Atos e cenas. Atos, pessoal, são as partes do texto, certo? Corresponde a um conjunto de ações num determinado espaço. Assim, quando se muda o ato, muda-se também o cenário, certo? E as cenas é o momento da ação em que os atores estão a representar, certo? Da ação em que os atores estão representando, certo? Muda-se de cena quando existe alguma entrada ou saída de personagem, certo? O texto principal é a fala dos personagens, certo? Diz que está em discurso direto. Pessoal, ou seja, o texto principal se compõe por
por diálogos ou monólogos ou à parte, certo? E que a gente encontra em discurso direto. Ou seja, pessoal, os atores que estão representando, que estão encenando, eles falam exatamente o que as personagens disseram, certo? Discurso direto, eles falam exatamente o que as personagens disseram. E o texto secundário são as rubricas, certo? E o que são as rubricas, professor? As rubricas, pessoal, indicam as cenas, o que fazem os personagens, suas emoções e reações. Indicam também a duração ou passagem do tempo. É usada também para indicar detalhes sobre o cenário, iluminação, entre outros detalhes. Outra característica do texto teatral, do texto dramático teatral, é que não há narrador, pessoal. Por isso, as rubricas são tão importantes. Por isso, galerinha, as rubricas são muito importantes no texto teatral. A composição do espetáculo ela se dá por meio desse conjunto de recursos e ações que trazem as rubricas, certo? Nós vamos ver agora os elementos que compõem os textos dramáticos ou teatrais. Então, pessoal, em textos dramáticos ou teatrais, geralmente são encontrados os seguintes elementos. Vejam só, percebam que são os elementos de uma narrativa. Nós encontramos, pessoal, um conflito. Nós encontramos um conflito. Pessoal, o conflito é o problema que desencadeia a ação, que desenrola as ações dos personagens, certo? Nós encontramos personagens onde nós temos personagens principais, que são os protagonistas, os personagens secundários, os figurantes. Também lugar, o lugar que é onde o quê? Esse elemento é onde ocorre as ações, certo? São os espaços cênicos, palco teatral, cenários. Nós temos o tempo, pessoal, também. Lembrando que há o tempo real, que é a duração da peça, e nós temos o tempo imaginário, que é aquele tempo que o autor nos faz supor de duração da ação, certo? Da ação dramática. Nós temos o enredo também, que é formado pela apresentação, conflito e desenlace. Pessoal, na apresentação faz-se a exposição tanto dos personagens quanto da ação a ser desenvolvida, certo? No conflito, como eu acabei de falar, nós já falamos sobre o conflito mais ali acima, é o desenvolvimento, o desenrolar da ação dramática, certo? E o desenlace, pessoal, é o desfecho. O desfecho, certo? O momento de inclusão, o encerramento da ação dramática, certo? E a ideia central, pessoal, que é o tema que vai ser tratado no texto dramático, certo? O tema que vai ser tratado no texto dramático. E aí, pessoal, eu trago aqui um exemplo de um texto dramático para que a gente perceba as características, a composição de um texto dramático, tá? De um texto teatral. Pessoal, eu trouxe aqui o Judas em Sábado de Aleluia, que é uma peça teatral de Martins Pena. Essa obra, pessoal, ela foi escrita no final do século XIX, certo? Contendo apenas um ato e 12 cenas. Como vocês já viram, nós já comentamos, ato, pessoal, é a divisão da peça teatral em partes, certo? Então, essa peça, o Judas em Sábado de Aleluia, ela tem somente um ato. E vocês vão encontrar 12 cenas. Eu não vou comentar sobre a obra, do que se trata, a temática da obra, a ideia central, porque eu proponho que vocês pesquisem o resumo, certo? Desse texto, do que trata esse texto. E aí, vocês vão gostar muito, tenho certeza. E a gente pode discutir no grupo de estudos. O Judas em Sábado de Aleluia. Pessoal, então aqui, no início do texto, vejam só, no início do texto a gente tem o quê? A gente tem a apresentação,
que é a exposição do que? A exposição das personagens, ó. Vejam só. José Pimenta, cabo de esquadra da Guarda Nacional, suas filhas Chiquinha e Maricota, Lulu, Faustino, que é empregado público, Ambrósio, capitão da Guarda Nacional, Antônio Domingos, velho negociante, e Meninos e Moleques. A cena passa-se no Rio de Janeiro no ano de 1844. Aqui, pessoal, nós temos a apresentação do ato único. Nós encontramos aqui a descrição dos cenários, tá? De elementos que compõem o cenário, a descrição da disposição de como vão estar essas personagens nesse cenário, certo? Então, nós encontramos aqui nessa apresentação do ato todos esses elementos. Então, galerinha, vamos identificar aqui algumas características da composição do texto. Eu trouxe aqui a cena 1 dessa peça teatral. E aí, nós vamos ver aqui, ó, de que forma esse texto foi escrito. Ele foi escrito em prosa, né? Ó, as falas dos personagens são apresentadas, organizadas em prosa, certo? Nós temos aqui diálogos, certo? Diálogos entre as personagens, ó. Temos a personagem Chiquinha, Lulu, Maricota. Então, percebam também que o nome da personagem vem antes das falas, certo? O que mais nós podemos perceber aqui? Nós percebemos aqui também as rubricas. E o que são as rubricas, pessoal? As rubricas, como a gente já viu no decorrer da aula, são as marcações que indicam a movimentação dos atores em cena, dependendo do texto da peça teatral, indica as entradas, saídas, posturas, certo? Então, aqui são as rubricas. E aí, galerinha, é isso. O texto dramático ou texto teatral, ele é escrito não para ser contado, não para ser lido, mas para ser representado, certo? Para ser encenado. E aí, galerinha, é isso. Nós discutiremos sobre essa aula no nosso grupo de estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!